Oi, pessoal. Vamos lá para mais uma aula de economia e finanças? Essa é a aula final do nosso curso de economia e finanças. Hoje vamos ver um pouquinho mais sobre como funciona o mercado de ações e as próprias ações para que depois a gente consiga fazer algumas análises que são chamadas de análises técnicas. Nesse tipo de análise, avaliamos os preços das ações no mercado para tomar decisões de comprar ou vender. Além dessa análise, temos também a análise fundamentalista. Ela é diferente da análise técnica porque analisa a capacidade da empresa em produzir lucro. Então, nem precisa dizer que nesse tipo de análise a gente avalia os relatórios financeiros da empresa, né? A gente viu um pouquinho sobre isso na aula anterior e agora vamos ver um pouco mais. Agora de forma aplicada, tá bom? Vamos lá para a aula? Nós já vimos nas últimas aulas que as empresas SA podem ser de capital aberto ou fechado e que o seu financiamento principal se dá pelas relações com os clientes, ou seja, os clientes adquirem os produtos e, em troca, geram o fluxo de pagamentos que a gente consegue observar na formação das receitas de vendas lá na DRE, certo? Muito bem. Mas a gente também viu que esse recurso serve para o pagamento das despesas financeiras e operacionais da empresa e também para garantir o lucro dos acionistas. Quando as empresas precisam investir no próprio crescimento, como por exemplo construir uma nova fábrica, adquirir tecnologias, expandir mercados, elas demandam muito mais dinheiro e é tudo ao mesmo tempo. Então, nesse caso, elas podem captar recursos de terceiros por meio de financiamentos bancários ou também podem captar recursos adicionais dos sócios. Nesse caso, as empresas optam em abrir o capital para que possam permitir a entrada de novos sócios por meio de uma IPO, Initial Public Offering, ou oferta pública inicial, que é o nome que se dá à transição da SA de capital fechado para o aberto. Esse processo culmina com o lançamento das ações para venda no mercado. E quem realiza a mediação nas vendas é a Bolsa de Valores. Nós já vimos também que as ações são títulos mobiliários, porque são ofertados publicamente e geram oportunidade para que investidores possam participar dos lucros da corporação por meio de sociedade. Existem duas maneiras de se obter lucro com ações: negociando na bolsa de valores, e nesse caso valem as regras de mercado. Se a procura for alta e a oferta for baixa, então o preço sobe. E se o investidor entender que a alta de preço representa ganho suficiente para que ele venda suas ações, ele venderá. Mas observe que esse movimento não está diretamente relacionado à empresa dar lucro ou não, mas sim à expectativa de evolução de preços que o mercado enxerga na ação. Entretanto, se a procura pela ação for baixa e a oferta for alta, então o preço desce e aí é hora de comprar ações. Veja que as ações são como outros produtos e as transações que envolvem esses títulos ocorrem mais ou menos da mesma maneira. Mas essa não é a única maneira de investir em ações, não. Anualmente, as empresas apuram seus resultados e tornam públicas suas demonstrações financeiras, informando os acionistas e publicando também essas informações lá na Bolsa de Valores. Caso o resultado seja lucro, ela paga dividendos aos acionistas. Esses dividendos normalmente são pagos de maneira periódica e ao longo do ano. O que difere um tipo de investidor de outro é o tempo que ele deseja esperar para obter o ganho desejado. Alguns investidores optam por produzir um portfólio de investimento ou carteira de investimento e obter periodicamente dividendos.
Já outros investidores, chamados de traders, buscam obter retorno financeiro mais rápido e, por isso, optam por negociar suas ações da bolsa em períodos curtos. Existem dois tipos de ações: as ordinárias, que dão direito a voto ao acionista, e isso pode influenciar no controle da empresa, pois afinal o acionista pode votar em assembleia para a eleição da diretoria. E também existem as ações preferenciais, que não têm direito a voto, mas têm preferência no recebimento de dividendos. Bom, a gente analisa os preços e a qualidade das ações para saber com antecipação qual o melhor momento de compra e venda, ou se futuramente ela será capaz de gerar bons dividendos. Na análise fundamentalista, a gente avalia o comportamento da empresa no mercado diante de seus concorrentes e as estratégias que foram tomadas para gerar bons resultados. As evidências da efetividade dessas estratégias são os números que são tornados públicos nas demonstrações financeiras, que vocês já tomaram conhecimento, aprenderam a ler e analisar. Para desenvolver a análise fundamentalista, você vai precisar rememorar os conceitos que vimos sobre demonstrações financeiras. O que é capital, o que é ativo, o que é passivo, patrimônio líquido, essas coisas. Sem saber o significado desses elementos, não se consegue praticar esse tipo de análise. Se tiver dúvida, volte para os capítulos 8 e 9 e reveja. Todos os vídeos estão na lista do curso, tudo bem? Legal. Então, vamos entender a primeira expressão, a VPA, ou Valor Patrimonial da Ação. Para resolver essa expressão, precisamos do valor do patrimônio, que está no balanço patrimonial, e precisamos da quantidade de ações emitidas da empresa. Essa informação a gente tem lá na Bolsa de Valores, lembra? E qual análise podemos construir com o resultado dessa divisão? Bom, raciocinando que o patrimônio líquido é o capital próprio, então ele representa o valor da empresa que pertence aos sócios, certo? Seguindo, as ações são as frações do capital que estão de posse dos sócios, tudo bem? Então, o VPA retorna o valor de cada ação que cada sócio possui. Esse é um valor contábil, tá? Mas é importante comparar ao longo do ano a proporção em que ele cresce, se ele estagna e qual a distância que ele vai ficando do preço da ação cotado na bolsa. A diferença, se for para o lado da bolsa, se chama ágio, e se for para o lado do VPA, é deságio. Deságios são significativos, eles não são bom sinal. Representam a perda da força da ação no mercado, e isso às vezes está ligado à má performance da empresa ou do setor. Para o cálculo do lucro por ação, a gente precisa de demonstração de resultado do exercício. Lá no final, você encontra o lucro do período, certo? Da mesma maneira que na expressão anterior, é também necessário obter a quantidade de ações lá da B3. E o que o resultado representa? Bom, é possível saber no período qual o valor do lucro por ação e comparar se ao longo dos anos ele vem reduzindo ou aumentando e qual o percentual da evolução ou involução. Também é possível comparar esses valores com os dividendos e saber quanto do lucro está sendo distribuído, beleza? Na expressão Price Earnings Ratio, ou relação preço-lucro, nós temos o resultado da LPA, que é o lucro por ação, e acima o preço da cotação do dia. Dessa relação é possível identificar qual é maior, o retorno do mercado, que é o preço da ação, lógico, ou o lucro que a empresa retorna para cada ação. Existem outras expressões no livro que serão exploradas durante a oficina prática, tudo bem? Se restar dúvidas, nós discutimos em sala. Agora vamos ver um pouquinho sobre análise técnica.
A análise técnica nada mais é do que o estudo da dinâmica dos preços e volumes de negociação das ações. Esse estudo tem como objetivo identificar padrões de movimentos que se repetem e assim permitir prever, entre aspas, movimentos futuros. Eu vou explicar como ler os diagramas de velas e ao longo da explicação vou comentando os princípios da análise, tudo bem? Então vamos lá. A análise técnica tem como objetivo avaliar o mercado e a evolução do preço de comercialização das ações na Bolsa de Valores. Essa análise é feita fundamentalmente pela observação de gráficos. Existem 3 gráficos para análise de ações: o de barras, o de linhas e o de velas. Neste capítulo, nós veremos como funciona o gráfico de velas, que é o mais utilizado. Um gráfico de velas é plotado a partir de 4 informações. O maior valor alcançado dentro de um período de tempo. Olha, o período de tempo você escolhe, tá? Pode ser um segundo, um minuto, uma hora, um dia, uma semana. Vai depender da sua análise. E o menor valor alcançado no mesmo período. Essas 2 informações são plotadas no pavio da vela. Acontece que nesse período podem ocorrer 2 coisas. Primeiro, o valor da ação pode subir e segundo, ele pode descer. Na primeira alternativa, vamos imaginar que o valor de abertura foi mais baixo e o valor de fechamento mais alto. Temos aí uma vela de alta ou um movimento de alta de preço. O movimento de alta é assim. A base da vela é o valor de abertura e o topo da vela é o valor de fechamento. Eu plotei aí a vela na cor verde, que é o padrão da B3, mas ela poderia ser de qualquer cor, tá bem? Mas poderia ser ao contrário. O maior valor do período de cotação continuaria sendo acima no pavio da vela e o menor valor do período abaixo. Agora, supondo que o valor de abertura seja mais alto que o valor de fechamento, teríamos esta vela de baixa, em que houve perda de valor entre a abertura e o fechamento. Assim se representa o movimento de baixa. O topo é o valor de abertura e a base o de fechamento. Eu plotei a vela na cor vermelha porque esse é o padrão da B3, mas outros aplicativos podem plotar de outras cores, tá? Agora vamos ver uma sequência de leituras. À esquerda da tabela vocês podem ver os valores financeiros. Este aqui é um movimento de alta. Temos uma abertura em 10, um fechamento em R$ 12, uma máxima em 14 e uma mínima em R$ 8. Este é um movimento de baixa. Temos uma abertura em R$ 9 e um fechamento em R$ 7, uma máxima de 13 e uma mínima de R$ 5. Agora, uma sequência de mais 2 baixas. Segue-se um movimento de alta com abertura em 6, fechamento em 7, mínima de 3 e máxima de R$ 7. E, por fim, uma sequência de altas. Viram como se dá a sequência? O legal nesse tipo de gráfico é que apenas de você olhar já dá para entender que as altas são as verdes e as baixas as vermelhas. Se essas cotações representassem um dia de negócios, veremos que a empresa iniciou o dia com a ação valendo R$ 10, que foi o valor da abertura no primeiro horário, e terminou o dia com uma ação valendo R$ 10, ou seja, o preço oscilou ao longo do dia, mas ao final do pregão, no fechamento, o preço se manteve sem ganho e nem perda. A teoria de Dow é a base da análise técnica e se fundamenta na ideia de que os preços das ações se movem em padrões repetitivos e por isso identificáveis. Isso significa que, em tese, as negociações futuras são fortemente dependentes das negociações anteriores. Então, é possível prever tendências de preços valendo-se da observação das curvas formadas nos gráficos. São 5 princípios que norteiam a teoria de Dow.
O primeiro é os índices descontam tudo. Por esse princípio, a gente pode interpretar que as expectativas das pessoas em relação ao mercado são responsáveis pelas altas ou baixas de preços. O segundo, os mercados movem-se em tendências. Vamos ver como é que isso funciona com um exemplo. Vamos lá. Mas o que é uma tendência? No âmbito do mercado de ações, tendência é um padrão que se identifica em sequências de preços de cotações das ações. As tendências podem ser de alta e de baixa. Em uma tendência de alta, os preços se comportam ganhando potência. Por exemplo, esse gráfico mostra um padrão de subida de preços. Veja que esta primeira vela, que aliás é um movimento de baixa, porque é uma vermelha, né? Certo? Bom, note que o preço de abertura dela está em um plano inferior ao da vela seguinte, que abre com um preço maior e fecha com um preço maior ainda, certo? Mas depois dessa vela existem outra vela que é de perda de valor, mas mesmo assim, seu preço de abertura e seu preço de fechamento estão em um patamar maior do que o da vela anterior, não é? Essa próxima vela demonstra um movimento de abertura e fechamento iguais. Quer dizer, o preço de abertura é igual ao de fechamento, por isso é só um traço. Mas note que ela também mantém o mesmo padrão, ou seja, abertura e fechamento acima da vela anterior. Esse padrão, após a terceira vela, revela uma tendência de alta. Quando se identifica uma tendência, é possível inferir os outros movimentos, que usualmente ocorrem no mesmo padrão. Tudo continua mais ou menos igual, até que ocorre uma perda de valor. Nesta vela, é possível observar que tanto o valor de abertura quanto o valor de fechamento estão abaixo das velas anteriores. Será que isso é uma reversão de tendência? Não, porque as outras três velas subsequentes não revertem o padrão e continuam mais ou menos na mesma linha, andando de lado, como dizem, né? Só que depois vemos uma confirmação de tendência com essa sequência de velas que progridem no mesmo padrão. Funciona mais ou menos como quando você bate uma bolinha no chão e ela sobe com força, batendo no teto. E agora, agora vamos ver como é a avaliação de um padrão de baixa. Dá para ver aqui uma sequência de queda de valor. Observa a seta. Agora, observe essa vela. É uma vela de ganho de valor. É verde, certo? Ela é seguida por essa outra vela que é de perda de valor, pois é vermelha. Veja aí que o fechamento está alinhado com a abertura da anterior. Depois se seguem outras. 5 velas. As duas primeiras se encontram com o valor de abertura e fechamento mais baixo que a antecedente. As duas posteriores mantêm-se na mesma linha da anterior, mas a última confirma a tendência de queda. Depois desse, outros movimentos ocorrem, ou na mesma linha, ou abaixo, e novamente a tendência se reforça. É isso aí, ó. É assim que as tendências se manifestam. Usando de novo o exemplo da bola, parece que ela quica e vai perdendo a força devagarzinho, não é? Na subida da bola, ela bate no teto, ou seja, chega a um valor máximo e não passa dele. Esse valor máximo é o de resistência. Do mesmo jeito, a bolinha quica e recebe uma força contrária que impede que ela continue para baixo do piso, né? Esse ponto em que o valor da ação desce ao menor valor da sequência é o ponto de suporte. Beleza! Agora vamos ver como essas informações podem ajudar na hora de comprar e vender ações.
Nesse gráfico de linha, você não consegue tomar nenhuma decisão nesse primeiro movimento, já que não dá para saber nem se sobe e nem se o preço desce, né? Agora, no segundo movimento, dá para perceber que existe uma hipótese de alta, mas ainda não é tendência, pois é necessário esperar o terceiro movimento. Mas no terceiro movimento, o preço não extrapola o anterior e também não cai abaixo do mínimo anterior, então não dá para decidir. Agora, no quarto movimento, já é possível identificar uma tendência de alta. Isso é um indicador de venda para quem deseja vender esse ativo. Mas é lógico que a gente pode esperar mais um pouco. Vai que sobe um pouco mais, não é verdade? Aí a gente ganha mais. Então vamos lá. Esse é o movimento de acumulação, onde os preços sobem em razão da alta procura e baixa oferta da ação. Observe que a última linha não ultrapassou o topo da anterior. É a bolinha perdendo a força. Venda suas posições. Encontramos uma falha de penetração. Parece que a ação encontrou a linha de resistência e agora começará, talvez, a perder força. Você vendeu suas posições? Essa é uma reversão de tendência. Novamente o preço cai e cai muito abaixo da última queda. Então, temos um ponto de ruptura. A bolinha perde a força. Consolida-se a reversão da tendência e continua a cair na mesma tendência. E cai mais ainda, até que... Vejam que a última queda não foi abaixo da anterior. Essa é uma falha de ruptura, ou seja, a bolinha não consegue cavar um buraco no chão e vai provavelmente voltar a ganhar força para subir. Voltou a subir. O preço está acima do anterior e o topo também. Temos então um ponto de penetração. Com esse exemplo, nós vimos dois princípios de Dow. Uma tendência de preços perdura até que as variáveis de mercado percam a força e não consigam ultrapassar o teto ou furar o chão, como a nossa bolinha. Todas as opiniões que você tiver devem ter confirmação. Uma decisão, então, depende de dois indicadores. Por isso que, em uma sequência de baixa, os topos das velas devem ficar sequencialmente um abaixo do outro e também os fundos, um abaixo do outro. Um confirma o outro, certo? No movimento da subida é ao contrário. Faltou um princípio. Nele, Dow define que a tendência de preços está associada ao volume de negociação. Vamos ver como é que isso funciona. Muito bem, você está vendo essas colunas aí embaixo das velas? Essa aí, ó. Isso. Elas representam o volume de negociações deste ativo, tudo bem? Quanto mais gente ofertando essa ação, maior será a coluna. Agora imagine que tem um monte de gente querendo vender. E quanto mais gente querendo vender, maior será a coluna. Essa é a oferta. Nós já estudamos sobre a oferta no capítulo 2. Bom, é lógico que quanto mais alto estiver o preço, mais gente vai querer vender, não é verdade? Veja essa sequência de preços aumentando. Já já vai ter gente se acotovelando para vender. Olha a multidão aí. E observe que o acúmulo vem depois do aumento de preço. Isso acontece porque os ofertantes primeiro observam e só depois é que se interessam em vender. Moral da história: altas sucessivas de preços produzem aumento do volume no momento posterior. Agora vem o reverso da medalha. Se há acúmulo de ofertantes, então os demandantes vão negociar preços e vão oferecer menos, pedir desconto. Então, logo em seguida, ao acúmulo de ofertantes, o preço cai. E quando o preço cai, toda aquela multidão que queria vender vai embora, porque não vale mais a pena ofertar. Com a falta de ofertantes, a procura aumenta e o preço volta a subir. Observe que os eventos não são pareados no tempo. Um acontece para que depois
depois e só depois o outro aconteça. Por isso, a análise gráfica não é tão fácil, requer muito treinamento e insistência, até que os olhos consigam interpretar de maneira fácil esses movimentos. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado da aula. Agora temos uma oficina prática para acabar de tirar todas as outras dúvidas. Vamos lá?